Ótima noite para você que está assistindo a nossa aula. Bem-vindos, eu me chamo Rafael, eu sou diretor da Escola Auro Idiomas, somos uma escola de aprendizado de inglês e espanhol, temos alunos em distintas partes de São Paulo e agradecemos muito a sua presença hoje aqui no nosso curso, né? Essa aqui é uma aula gravada do nosso curso Porque Você Não Fala Outra Língua. Um curso que está sendo distribuído para vocês gratuitamente via o YouTube, né? Vamos ter duas aulas gravadas, essa é a nossa primeira aula com o mesmo título, Porque Você Não Fala Outra Língua, uma aula na segunda-feira, também gravada, falando sobre como o nosso cérebro funciona. E na terça-feira a gente vai ter duas aulas ao vivo que vocês estão convidados a participar. E cada uma dessas aulas vai ensinar vocês sobre estratégias de aprendizado, coisas que a gente pode fazer, hábitos que a gente pode desenvolver para poder falar um outro idioma. Então, pessoal, meu propósito aqui nesse curso, nesse pequeno curso de 4 aulas online, é ajudar você que está querendo aprender uma outra língua, que quer aprender um novo idioma, precisa aprender um outro idioma por causa de trabalho, faculdade, ou apenas um interesse mesmo. Como é que você pode fazer para alcançar esse teu objetivo? Como você pode fazer para alcançar esse teu resultado, né? Eu, Rafael, hoje falo dois idiomas, além do português. Ensino, né, aula-idiomas inglês, ensino na aula-idiomas também espanhol. Aprendi os dois idiomas já tem bastantes anos, utilizo eles no meu dia a dia, seja na aula de idioma, seja em outras atividades que eu faço também remuneradas. E ter um outro idioma no currículo realmente é algo imprescindível hoje em dia. A gente precisa ter um outro idioma para poder se destacar no mercado, para poder conseguir alcançar mais clientes, falar com mais pessoas, atender diferentes oportunidades, né? De fato, é algo que é extremamente importante poder falar outro idioma, tá? Então, como eu estava comentando com vocês, gente, como é que vai funcionar esse pequeno curso online? Nossa primeira aula se chama Por que Você Não Aprende Outra Língua? Essa aula hoje, sexta-feira, dia 22 de março, né? Próxima aula, na segunda-feira, dia 25, como funciona o seu cérebro. A gente vai aprender um pouquinho sobre como é que a nossa mente trabalha, como é que a gente aprende algo novo, como é que a nossa memória funciona, né? A gente vai falar de memória de curto prazo, longo prazo, e como é que a gente pode fazer para que o idioma realmente possa ficar gravado no nosso cérebro, né? Então, a gente vai aprender essas estratégias nessas duas primeiras aulas. E na terça-feira, dia 26, vamos ter duas aulas. Vocês são livres para participar ao vivo ou se vocês quiserem, em uma outra oportunidade, podemos marcar uma aula diferente também, né? Mas vocês são convidados a participar de uma aula de inglês na prática e uma aula de espanhol na prática, onde eu mostro para vocês como é que a gente aplica os princípios que a gente aprendeu nas duas primeiras aulas no aprendizado de um idioma novo. Então, se você tem interesse em inglês, você é bem-vindo para participar da aula inglês na prática, vai acontecer às 19 horas. A aula espanhol na prática vai acontecer às 20 horas no mesmo dia, uma horinha depois, né? Se você quiser, pode participar dos dois. Rafael, como é que eu faço para participar dessas aulas? Né? Já que elas não vão ser aqui no YouTube, vão ser ao vivo, vão ser numa plataforma Zoom. Bom, eu já falo para vocês no finalzinho do vídeo, tá bem? Então esse vai ser o cronograma que a gente vai seguir. Hoje a gente vai falar do porquê você não aprende outra língua. A gente vai falar um pouco sobre quais são os motivos, as razões, quais circunstâncias a gente acaba passando na vida que acabam fazendo com que seja difícil a gente aprender outro idioma. Com certeza cada um de nós já sentiu essa dificuldade, né? Eu vou começar trazendo alguns dados aqui para vocês. Olha só que interessantes esses dados que eu trouxe aqui, né? É, Apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês. A gente tem um percentual muito pequeno de brasileiros que consegue falar o idioma inglês com fluência. O British Council, né, um conselho inglês de pesquisas e consultorias, eles fizeram um levantamento no Brasil de que aproximadamente 5% da nossa população consegue se comunicar em inglês. Tem aquele inglês básico, sabe? Good morning, how are you? I'm Rafael. Ok? Essas frases que a gente aprende ali na escola, né? Apenas 5% da população tem essa facilidade para comunicação. Mas quando a gente fala de fluência, que é realmente o poder se comunicar, poder falar com as pessoas, poder fazer uma viagem internacional e conseguir se comunicar, pedir uma comida no restaurante, saber pedir uma direção na rua, né? Quando a gente fala nesse aspecto, apenas 1% do Brasil. Quando a gente para pensar, o Brasil ali com 210 milhões de pessoas, mais ou menos, hoje em dia, né? A gente está falando de mais ou menos 2 milhões de brasileiros, né? 1%. Parece muita gente, né? Mas quando a gente pensa na escala nacional, não é muita gente, né?
Um outro dado interessante que eu trouxe aqui para vocês, olha, sobre o espanhol, né, para quem estiver assistindo essa aula com interesse no espanhol. O espanhol ele é a língua mais falada na América Latina. Então, todos os nossos vizinhos aqui do Brasil, né, quase todos eles falam espanhol. Né? A gente pode citar aí vários vizinhos de fronteira: Uruguai, Argentina, Paraguai, Venezuela, Peru, né? Todos eles falam espanhol, todos os nossos vizinhos. E o espanhol, obviamente, por termos tantos vizinhos que falam esse idioma, tem uma grande influência no nosso Brasil, né, no nosso país. E olha que interessante esse número que eu encontrei. Em nosso território, aproximadamente 460 mil pessoas falam habitualmente essa língua, né? Utilizam essa língua todos os dias, né? Conseguem se comunicar com ela com uma facilidade grande, né? Então, pessoal, o que que a gente já tira aqui dessas duas reportagens? Primeira coisa, né? Nós não vivemos num país que tem o costume de ter cidadãos bilíngues, né? Nós não vivemos num país bilíngue. Nós vivemos num país onde a educação, infelizmente, é muito precária, onde as pessoas estudam, às vezes, um idioma na escola durante muitos anos e saem sabendo falar bom dia, boa tarde, boa noite. E, infelizmente, não temos uma evolução disso, né? E é uma pena, porque temos pessoas extremamente trabalhadoras, pessoas honestas no Brasil, que conseguiriam se adaptar muito mais fácil no mercado de trabalho, conseguir oportunidades muito melhores se falassem um segundo idioma, né? Isso é uma problemática da nossa nação, tá? E aí, de fato, a gente é produto do meio que a gente vive, né? Então, muito dos porquês a gente não fala um outro idioma é porque a gente não vive num país onde isso é muito incentivado, né? A gente vive num país onde isso ainda não virou uma necessidade a ponto das pessoas terem que levantar da cadeira, correr atrás, procurar um curso, procurar estratégias, aprender, né? Então, você que está assistindo esse vídeo aqui hoje, você já está na frente de 99% da nossa população, né? Você já está querendo aprender ali, ser parte desse 1% da população brasileira que é fluente em um outro idioma, né? No caso, o inglês, ou então você quer ser parte ali desses 460 mil que falam espanhol habitualmente, né? Você já está fora dessa estatística chegando aqui nessa aula, tá? Então é importante que a gente entenda isso, né? Outras notícias importantes, né? Olha que interessante quando a gente olha, vamos sair um pouquinho do Brasil, vamos olhar o cenário mundial, né? No cenário mundial, existe uma estimativa de que 43% da população seja bilíngue. Então, a gente está falando que 43% da população mundial fala pelo menos duas línguas, ou dois dialetos, né? Isso é muito interessante, né? E aí a gente vive num país, como a gente estava falando, onde a grande maioria fala apenas o português, né? E aí no cenário mundial isso mostra que a gente está extremamente atrás, né? Que a gente está muito defasado em relação ao restante do mundo, né? E aí ele continua falando, né? Que menos de 40% do mundo inteiro fala apenas uma língua, né? Ou seja, tem lugares aí que as pessoas falam até três línguas. Muito comum na Europa, onde as fronteiras são muito próximas umas das outras. Na África tem muitos dialetos, né? Mas é interessante pensar que em grande parte desses países ou é falado inglês ou é falado espanhol como idioma oficial ou como segundo idioma oficial, né? Então, são duas línguas, gente, que passaram, saíram, né, do campo do plus, né? Quando você tem o inglês, você tem o espanhol, você tem um plus no mercado de trabalho. E foram para o necessário, né? Foram para o campo do, olha, eu preciso disso realmente para me destacar, para me promover, para conseguir boas oportunidades, né? Para poder me comunicar com o resto do mundo. Então, é muito importante que a gente possa entender, né, essa defasagem que existe no Brasil e correr atrás de melhorar isso, né? E aí vem o dado que para mim é mais preocupante das pesquisas que eu fiz. Olha só que interessante. Brasileiro perde mais da metade das vagas de trabalho por não falar inglês, tá? Aqui a gente está colocando o exemplo do idioma inglês, pode ser o idioma espanhol, pode ser algum outro idioma que de repente para áreas muito específicas, para empresas muito específicas, né? Mas eu achei isso um dado extremamente preocupante. Ele é um pouco antigo, 2017, mas eu acho que ele ainda é bem válido, né? Eu não vejo que o cenário nacional tenha mudado muito nesses últimos 7 anos. O brasileiro perde mais metade das oportunidades que ele tem de emprego por não falar inglês, por não ter outro idioma ali, né? Então, pensa você aí que está assistindo essa aula, pensa nas entrevistas de emprego que você já fez, nas oportunidades que você já teve. Poxa, eu já perdi uma oportunidade por não falar outro idioma? Será que eu tive a oportunidade de aprender
E aí, por falta de tempo, esforço, dinheiro, acabou que eu não consegui aprender o seu outro idioma. E aí, perdi uma oportunidade boa de trabalho, perdi uma boa oportunidade de carreira, né? Infelizmente, a gente sabe que na vida tem oportunidades que são difíceis de voltar de novo, né? Então é muito importante que a gente acorde para essa realidade, pessoal. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês, né? Por que que a gente às vezes não aprende uma outra língua, outro idioma? Porque a gente não está vendo a realidade, a gente não está encarando de fato assim, com firmeza, a nossa realidade, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, o primeiro passo para a gente entender por que que a gente não está falando outra língua ainda. Saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar, né? Por que que aprender inglês é importante? Coloquei aqui o inglesinho para vocês já se acostumarem, irem testando, né? Se quiserem, olha, apontem o celular de vocês, estou assistindo aqui no computador, tal, aponta o celular de vocês para esse QR Code, tá? O que que esse QR Code vai mostrar para vocês? Vai mostrar todos os países e territórios que falam inglês como língua oficial, seja a primeira, seja a segunda língua oficial, né? Vocês podem observar que tem muitos territórios no mundo inteiro, obviamente, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália são os mais conhecidos, né? Mas a gente tem outros países e outras regiões, tá? É importante mencionar que tem muitos países em cinza, né, que parece que o inglês não é língua oficial. Mas nesses países em cinza, na grande maioria deles, o inglês é a segunda língua mais falada, apesar de não ser uma língua oficial, né? Então, se eu for para a Europa, por exemplo, vocês podem ver que tem muitos países em cinza lá na Europa, né, que não falam inglês como língua oficial. Mas a grande maioria dos europeus sabe se comunicar em inglês. Você vai para a Alemanha, por exemplo, é muito comum os alemães saberem falar inglês, né? É interessante isso, porque apesar de não ser uma língua oficial em todos os lugares, o inglês é ainda uma das línguas mais faladas do mundo, né? Hoje em dia o inglês perde para o mandarim, né? A língua que é falada na China. É, não menosprezando o mandarim, longe disso, né? Mas por que que o mandarim é a língua mais falada no mundo, né? Por causa da quantidade de gente na China. A gente às vezes fala, ah, o mandarim é a língua mais falada do mundo. De fato, mas é porque a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Então, você divide ali a população do planeta em sete, uma parcela está na China. E é por isso que o mandarim acaba sendo o idioma mais falado do mundo, né? Porque tem muita gente na China, né? Quando a gente for falar de importância internacional, né, o inglês ele ainda ganha do mandarim, apesar de talvez ser menos falado. A gente ainda precisa usar o inglês em mais ambientes, em mais países do que o mandarim. Então, peguem aí esse QR Code, vocês vão ver a lista, né, de países e territórios onde se fala inglês. É uma lista enorme, né? E com certeza vocês já tiveram a oportunidade de falar com alguém de alguma dessas nacionalidades, né? Seja no trabalho, seja nas relações sociais que vocês fazem durante a vida, né? E que poderiam ter aproveitado muito melhor essas relações se falassem o idioma, né? Então é importante aprender inglês. A gente consegue se comunicar com uma grande parcela da população mundial. Imagina se você trabalha numa multinacional precisa falar com países europeus, né? Muitas vezes você não vai estar falando alemão com o teu cliente lá da Alemanha. Você vai acabar falando inglês com ele, né? Você não vai falar mandarim com o seu cliente da China. Você vai falar inglês com essa pessoa. O inglês ele ainda é a grande ponte entre as nações, a grande ponte para que as nações possam se comunicar, né? Falando um pouquinho agora do espanhol, né? Vou tentar sempre trazer essa dinâmica para vocês. Nós somos uma escola de aprendizado de inglês e espanhol, então vou sempre tentar trazer os dois panoramas para vocês, tá bom? Como eu falei no comecinho da nossa aula, né? Olha os nossos vizinhos da América Latina, né? Os nossos vizinhos aqui da América Latina, de fato, são todos hispanohablantes, né? Todos eles falam espanhol. É bem interessante isso, né? Pensar que a gente está cercado por países que falam espanhol. E aí, né, voltando um pouquinho para o mercado de trabalho, é muito mais fácil você fazer negócio com quem está perto, né, com empresas que estão perto. Então, muitas multinacionais do Brasil têm negócios na Argentina, no Peru, no Chile, no Uruguai, nossos vizinhos aqui do lado, né? E aí você consegue ter oportunidades de trabalho, oportunidades de conhecer pessoas, oportunidades de estudo muitas vezes, né? Eu vi reportagens, por exemplo, de brasileiros que vão estudar no Paraguai ou na Argentina, conseguem cursos como medicina, advocacia de graça, né? E são países onde você vai ter que aprender espanhol, as aulas vão ser em espanhol, né? Então é importante que exista esse aprendizado do espanhol também. Olha que interessante, né? Vocês devem estar vendo em amarelo alguns locais. Olha só, tem uma região amarela que é nos Estados Unidos, né? Esses amarelinhos do mapa são lugares, localizações onde o espanhol
é falado por uma minoria de pessoas, mas ainda uma minoria considerável, né? Onde existe muita gente que fala o espanhol. Né? Vou comentar para vocês uma vivência minha, né? Eu estava esse ano, tem 2 meses mais ou menos, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos, mais próximo ali da costa oeste, eu não estava exatamente ali no Pacífico, eu estava no estado de Utah, que é um pouquinho para trás, e sempre que eu pegava metrô, sempre que eu estava no mercado, sempre que eu estava num restaurante, eu ouvia alguém falando espanhol, né? Eu ouvi alguma pessoa falando espanhol. E existe um esforço dos americanos que moram nesses estados, na parte oeste dos Estados Unidos, existe um esforço deles para estar aprendendo espanhol para poder se comunicar com as pessoas que moram ali, que falam espanhol, né? Então é interessante que até mesmo os Estados Unidos, um país que a gente fala inglês, muita gente consegue se virar hoje em dia com espanhol. É muito interessante isso, né? Mostra que é um idioma que está em expansão, um idioma que ainda vale a pena a gente aprender, a gente estudar, e que com certeza traz muita riqueza e muita vantagem para a gente no nosso currículo, ok? Muito bem. Falei aqui um pouquinho dos desafios, né? Quais são os desafios principais que a gente percebe quando a gente está querendo aprender outro idioma? Eu peguei os meus alunos essas últimas semanas e eu comecei a fazer uma breve pesquisa com eles, né? Eu falava, olha, Joãozinho, Mariazinha, me conta aqui um pouquinho. Quais são alguns desafios que você tem para aprender outra língua, né? Por que que você ainda não aprendeu outra língua? Por que que é difícil? Eu coloquei aqui algumas séries de desafios, vou comentar brevemente cada um deles. Olha só que interessante. O primeiro desafio que alguns deles me falaram foi a necessidade. Muitas vezes a gente não aprende outra língua porque a gente não sente uma necessidade. A gente pode ser que esteja meio acomodado, sabe? Ah, eu estou no emprego legal, ganho ali o suficiente, né? Não quero mais que isso, então eu não estou vendo uma necessidade de trabalhar, estudar mais e desenvolver, né? E é meio perigoso estar nessa zona de conforto. A gente sabe que nada nessa vida é para sempre, né? O mercado é muito instável e é importante que a gente tenha esse, esse inglês, esse espanhol para fazer a diferença, né? Então, quando a gente não vê uma necessidade na nossa vida, é um desafio. A gente não vai aprender outra língua. Se você está aqui hoje nesse vídeo, provavelmente você está vendo uma necessidade, o que é muito bom. É um desafio que você quer vencer, né? Um outro ponto que foi comentado pelos alunos é que muitas vezes falta direcionamento. Eu não estou falando que seja impossível você aprender uma língua sozinho, mas sem direcionamento, sem ter uma pessoa para ajudar a corrigir os erros, uma pessoa que possa ajudar a falar, olha, vamos melhorar essa pronúncia, vamos usar essa palavra no lugar dessa, né? Alguém que dê um direcionamento específico e adequado para o que a gente está aprendendo, pode ser mais complicado também aprender o idioma. E muitas vezes a falta de direcionamento é um dos primeiros motivos pelos quais a gente desanima em aprender o idioma, né? Quem aqui, se quiser, coloquem aí nos comentários, já tentou aprender um idioma sozinho? Já tentou aprender inglês sozinho, espanhol sozinho, começou a estudar sozinho? E aí acabou cansando, achou que não estava evoluindo e desistiu. Provavelmente você desistiu porque não havia um direcionamento adequado para os seus esforços, né? É muito válido que você faça esses esforços, mas se não houver um direcionamento adequado para eles, pode ser que o esforço seja um esforço muito grande para um resultado muito pequeno, né? E aí, ligado ali no direcionamento, a gente tem a prática, né? A prática ela é essencial. Se eu não tenho alguém com quem eu possa praticar, fica mais difícil também, né? Hoje em dia existem aplicativos, existem ferramentas na internet, até inteligência artificial, que tornam a prática muito mais fácil e maravilhosa. Vocês têm que usar essas ferramentas, né, para poder praticar, né? A gente pode trazer aí, por exemplo, nas aulas de espanhol e inglês, posso trazer uma lista de ferramentas que vocês podem usar para praticar um novo idioma, né? Para praticar fluência, praticar uma conversação. Sem a prática, é um desafio muito grande aprender um novo idioma, né? A gente pode até estudar, a gente pode ler, ouvir algum áudio, ver algum vídeo, mas se eu não falo, se eu não pratico, se eu não tento utilizar aquilo que eu aprendi, é muito difícil eu falar outra língua. Um ponto muito interessante que eu quero trazer aqui, que a gente vai falar mais dele na aula que vem, é a concentração, né? A gente tem uma dificuldade em focar no que a gente está fazendo. A gente tem uma dificuldade em focar naquele assunto para aprender sobre aquele assunto. E é algo muito comum hoje em dia. Eu não vou me estender muito nesse ponto, vou deixar para a próxima aula, mas eu vou falar para vocês na próxima aula por que que é tão difícil a gente se concentrar hoje em dia? Por que que está tão complicado a gente manter a atenção durante um longo tempo em um assunto, né? Especialmente entre os jovens, os adolescentes, a gente sente que existe essa dificuldade de concentração.
E essa dificuldade de concentração liga totalmente na memória. Se eu não me concentro, eu não consigo guardar aquilo que eu estou aprendendo. Eu não consigo colocar na minha cabeça, na minha mente, as coisas novas que eu aprendi. Aí fica mais complicado, né? De eu desenvolver, de eu conseguir falar um novo idioma, porque eu não estou guardando, não estou retendo informação. Muitas vezes, né, ainda falando de concentração, direcionamento e memória, o método de aprendizado não é legal, né? Talvez você já tenha feito um curso de inglês e você desistiu depois de 2 ou 3 meses. E aí você vai ter as suas razões, seus motivos. Ah, era muito chato. Ah, eu senti que não estava evoluindo. Ah, eu senti que o professor só estava lendo o material comigo, né? Existem inúmeros motivos. Muitas vezes é porque o método não foi adequado às suas necessidades, porque você achou o método complicado, talvez o método não era muito intuitivo, né? Um bom método pode fazer toda a diferença na hora da gente aprender um novo idioma. Então analisa se de repente no passado você não teve acesso a um método que você gostava, a um método que você achava prazeroso aprender. Esse aqui é um ponto importante que eu trago aqui porque é uma realidade do nosso país. Muitas vezes o problema para aprender uma outra língua é dinheiro. A gente até gostaria de pagar um curso, a gente até gostaria de pagar uma aula particular, mas exige dinheiro, né? Então acaba sendo caro para muitas pessoas. Enquanto muita gente, né, tem muita condição para pagar um curso, né, outras acabam tendo bem menos, né? E aí exige planejamento financeiro também. É parte de aprender uma outra língua. Olha que interessante, né? Se eu quero aprender outra língua, eu tenho que ter planejamento financeiro, eu tenho que reservar um dinheiro para o curso, talvez cortar um gasto, né? É importante também. Motivação, né? Relacionado aí a direcionamento, método, quando a gente não começa a ver alguns resultados básicos e simples, a gente perde a motivação. A gente sente que a gente não está aprendendo, talvez sente que o método não é muito bom e desiste do curso, né? É importante, pessoal, entender que um idioma, né, ele não se aprende do dia para a noite, né? Existem aí gurus e influencers na internet que muitas vezes prometem que você aprenda o idioma em 1 mês ou 2 meses, né? Eu sinto lhe dizer, mas para a maioria das pessoas, isso não vai ser uma realidade. Vai precisar de um pouco mais de esforço e tempo para aprender um idioma. Ainda mais se você sente que existe uma dificuldade, que existe algum desafio, né? Como, por exemplo, a timidez. Eu tenho alunos que são muito tímidos para falar ou inglês ou espanhol nas aulas, né? E aí é importante tentar criar para esses alunos um ambiente seguro, um ambiente que eles sintam que podem compartilhar suas ideias e se expressar e podem falar errado, não tem problema. É uma aula, é um curso, a gente está aqui para aprender e para errar, para fazer errado. E timidez acaba sendo um desafio também que mexe ali com a nossa motivação, né? Esse aqui é um dos últimos desafios que olha, esse aqui eu gosto muito, tempo, né? Tempo realmente é um desafio nos nossos dias. Eu não tenho filhos, né? Eu trabalho num outro emprego também, e eu já sinto que eu não tenho tempo. Eu imagino se eu tivesse filhos, uma esposa, rapaz, eu teria menos tempo ainda, né? E eu sei que tem pessoas com essa realidade, que tem filhos para criar, tem trabalho, tem emprego, estão sempre correndo. Então, essas pessoas realmente têm pouco tempo para estar aprendendo uma nova língua. Mas é importante que a gente reserve um tempo para isso se a gente quer aprender mesmo, né? Tempo é algo que a gente sempre vai ter em escassez, sempre vai ser difícil achar tempo. Mas quando a gente põe prioridades, é muito mais fácil, ok? Vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? De como eu consegui talvez driblar alguns desses desafios para aprender uma nova língua, né? Eu acho que eu nunca dei muito trabalho na escola para os meus pais. Eu acho que eu sempre fui um bom aluno, sempre tirei boas notas, mas quando eu estava no segundo ano do ensino médio, né? Eu percebi que eu tinha uma dificuldade com o inglês, né? Eu percebi que teve uma prova, né? E eu lembro que a minha nota não foi das melhores. Eu consegui depois recuperar essa nota com trabalhos, com outra prova, enfim, né? E eu lembro que eu tive uma certa dificuldade, né? Eu percebi, nossa, eu não mandei bem nessa matéria, né? Poderia ter ido melhor. E eu comecei a pensar, né? Poxa, o que que eu posso fazer para melhorar, né? O que que eu posso fazer para aprimorar minhas habilidades com o inglês, né? E o que que eu posso fazer para talvez vencer esse desafio que eu estou tendo, vencer essa dificuldade, né? Não falava nada na época e pouco e nada sabia me comunicar, né? Mas eu comecei a adotar algumas estratégias que eu percebi que poderiam me ajudar a aprender a língua inglesa. Por exemplo, eu comecei a consumir conteúdo que eu já conhecia em inglês.
Se eu já tinha lido um livro, eu procuraria alguma versão daquele livro em inglês. Se eu já tinha visto algum vídeo, alguma série, eu procuraria uma versão daquele vídeo, daquela série em inglês. Isso me ajudou a aprender melhor o idioma, porque era um conteúdo com o qual eu já estava familiarizado. Fazer essa ponte, né? Trabalhar com algo que você já conhece e transformar isso em outro idioma é muito mais fácil. O meu irmão tem 17 anos e ele é um dos nossos alunos. E eu gosto muito de como ele aplica isso, né? Ele gosta de videogame, ele gosta de futebol, ele gosta de basquete. E às vezes, quando ele está aprendendo alguma palavra nova em inglês, ele procura aplicar essa palavra nova a algo que ele viu no videogame, algo que ele viu no futebol, no basquete, de alguma liga internacional, né? E ele tenta colocar isso na prática. É bem legal a maneira que ele faz isso, né? Eu fiz a mesma coisa com o espanhol, né? O espanhol tem algo muito legal e muito difícil, que são palavras muito parecidas com o português, né? Que às vezes têm o mesmo significado. Então a gente consegue fazer essa conexão. Mas às vezes existem palavras muito parecidas com o português que não tem nada a ver com a palavra em português com a qual ela se parece, né? Tem essa dificuldade. Mas fazer essa mesma coisa para o espanhol, consumir conteúdo que você já conhece em espanhol, né? É muito positivo. Assista uma série da Netflix em espanhol, uma série que você gostou muito, leia um livro em espanhol, algum livro que você já conhece, isso ajuda muito, né? Uma coisa que eu passei a fazer lá com os meus 16, 17 anos, tanto com inglês quanto com espanhol, né? Eu procurei oportunidades para falar com as pessoas. Eu procurei pessoas que soubessem falar o idioma, tanto inglês quanto espanhol. Eu procurei oportunidades para conversar com elas, mesmo falando errado, mesmo não me comunicando da maneira que eu gostaria que eu me comunicasse. Eu lembro que às vezes eu falava com alguns americanos, né? E eles me corrigiam bastante naquela época, né? Porque eu não tinha um domínio legal do idioma. Eu falava com a minha avó, que falava bem espanhol, e ela também me ajudava, me corrigia, né? E aí isso pôde me ajudar a desenvolver melhor a compreensão do idioma. E aí é importante que a gente aplique estratégias de aprendizado. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais dessas estratégias. Mas ter um calendário de estudos, né, é muito importante. Como é que a gente vai estudar o idioma? Quantas vezes por semana? Que dias? Se eu vou ler um livro, né? Se eu vou assistir um filme, ok? Ter essa estratégia de aprendizado, essa rotina é muito importante, tá bom? Foram algumas estratégias que eu adotei e que me ajudaram a aprender outros dois idiomas, né? Eu espero que nessa aula vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o porquê você ainda não fala outra língua, que vocês tenham entendido a realidade brasileira e tenham entendido os desafios e como é que a gente pode driblar esses desafios. Como eu falei para vocês, o tema da próxima aula é como o nosso cérebro funciona, tá? Nas aulas de inglês e espanhol que eu vou dar para vocês na terça-feira, ao vivo, a gente vai ter um bônus, um presente para quem tiver assistido todas as aulas do curso. Rafael, como é que eu faço para ganhar esse bônus? Como é que eu faço para ganhar esse presente? Vocês estão recebendo aqui na tela uma senha, né? A senha de hoje é aprendizado. Então, ao final do curso, vocês vão ter duas senhas. Então, quando vocês chegarem lá na aula de inglês, eu vou disponibilizar para vocês um formulário onde vocês vão colocar duas senhas e aí vai liberar um presentinho da Auro Idiomas para vocês, tá bom? Então, vocês precisam assistir essas duas aulas se vocês querem o presente na aula de inglês ou na aula de espanhol, tá? Caso você não conseguiu assistir ao vivo, vou estar disponibilizando essa aula nos grupos de WhatsApp, tá bom? Falando ainda sobre o WhatsApp, poxa, como é que eu faço para ver as aulas ao vivo? Como é que eu faço para ver as aulas, aula de espanhol, aula de inglês ao vivo? Você precisa entrar no nosso grupo de WhatsApp. Ali eu vou colocar o link do Zoom. Na descrição desse vídeo aqui no YouTube, você vai clicar no link do WhatsApp para o nosso grupo, vai entrar nesse link, né? E aí você vai conseguir participar dessas aulas ao vivo. Poxa, não deu certo, né? Não consegui entrar no grupo do WhatsApp. Eu ainda tenho uma solução para você. Procura a gente lá no Instagram, @auro.idiomas, e me manda uma mensagem. Eu mesmo vou responder essa mensagem para você. E fala: Oi, Rafael, tudo bem? Gostei da aula? Ou não gostei da aula, né? Me fala também. Mas comenta lá, quero entrar no grupo do WhatsApp, né? Quero participar da aula de inglês ao vivo ou da aula de espanhol ao vivo. Vou gostar muito de ter a sua presença lá. Esse QR Code aqui na tela tem uma pesquisa de satisfação sobre essa live. Por favor, deixe a sua opinião. Vou gostar de ouvir o que você tem a dizer também, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula do curso. A gente volta segunda-feira com uma nova aula sobre como o nosso cérebro funciona no aprendizado. Espero você segunda-feira. Um abraço, boa noite.